E aí, gente, a Science aqui. Mais um episódio do Princípio Econômico Podcast. Hoje, no episódio 39, eu vou falar sobre post-scarcity, utópias, ou em português, né? Utopias pós-escassez, ou economias pós-escassez. O conceito que eu ouvi falar primeiramente Star Trek, que é uma série. Posteriormente, eu vi que tem caras como John Keynes, John Maynard Keynes, que é um economista muito famoso, né? Que criou a linha que hoje é conhecida como keynesianismo, né? Então, John Keynes é um cara assim, muito conhecido na economia, embora não concordo com as ideias dele plenamente. Pelo contrário, eu discordo na maioria. Porém, teve um artigo que ele já escreveu exatamente nessa questão sobre no futuro, né? Talvez ter essas tais economias pós-escassez, né? Onde a abundância vinda do desenvolvimento tecnológico faria o conceito de escassez de bens, comida, ou de qualquer tipo de produto não existir, né? E alguns sugerem que até dinheiro não existiria nesse contexto, né? Alguns sugerem que essas economias de pós-escassez seriam uma forma de pós-capitalismo, né? Então, seria nos estágios do que a gente entende. O desenvolvimento econômico seria algo como fosse o futuro do capitalismo, do desenvolvimento natural da sociedade. Se a gente for resumir como economias surgiram e se desenvolveram desde o início, né? Primeiro começou pela colonização de vários lugares, né? Reprodução humana, várias famílias vão para diversos lugares e fundam cidades, coisa do tipo, desde Adão, né? Você tem pessoas focando, grupos de pessoas focando na agricultura, focando em metalurgia, focando em várias seções dessa pequena economia, inicialmente uma economia tribal, evolui para uma economia com barter, né? Que você troca coisas por outras coisas. Então você quer comida, você troca por roupas ou por gado e coisas do tipo. Até que você começa a usar commodities como forma de transação, né? Então você pega seções de cevada e usa como forma de pagamento, né? Tanto de salário quanto de comprar coisas no mercado. Milho, enfim, você pega seções, tipo 1/4 de milho, 3 oitavos de milho. Você coloca seções do que seria essas commodities como unidade de transação. E por que parece, até uns 300 anos atrás, commodities ainda eram usadas bastante como forma de transação, como dinheiro, tecnicamente. Depois surgiu o dinheiro por si só. E si, eu acho que é o nome de quem criou, da cidade que criou, enfim, não importa. A questão veio as moedas, né, com lastro físico no ouro, na prata. Então tinha uma moeda que é física, né? Você segura ela na sua mão e ela era feita de prata. Tem um livro do Xenofonte que o que ele chama Ways in Ming, se não me engano, que ele fala sobre como a prata ateniense é mais fina e pura, né? Por isso tem o maior valor. Então, a pureza que poderia ser medida, essas moedas definiam o valor. Então, tinha uma moeda com prata fina e tem um valor maior do que uma com prata misturada com zinco, com bronze e etc. E ouro sempre também foi considerado maior que a prata em questão de valor historicamente, né? Então, a gente chama de metalismo, né? Então foi de barter, né? Foi de economia de troca coisas por outras coisas, para uso de commodities como cevada e milho, trigo, não importa,
como forma de meio de transação para comprar qualquer coisa. Depois, para moedas, né? Que normalmente tinham um aval do Estado. O Estado criava as moedas e tal, com insígnias do imperador. Pra depois ser usado papel, né? Primeiro usar papel foi a China. Essa questão que se você usasse papel, você é meio que obrigado a usar somente papel. Então, se você, na China, tem uma época que você, no passado, né, distante, se você não usasse o papel deles como forma de pagamento, você era preso, né, executado. Então, meio que enfiavam na goela que você tinha que usar o papel. Foi criado papel com lastro, em prata e ouro, ou um dos dois, ou os dois ao mesmo tempo, que é chamado de economia bimonetária. Esse papel, ele é como se fosse um certificado que você possui onças de ouro ou de prata. Então meio que você, aquilo lá te dá um valor. Tem um lastro, tem um ouro físico que dá valor àquele papel que é emitido pelo governo. Então o governo ele tem que ter fisicamente nos seus cofres públicos prata e ouro, dependendo do tipo de lastro que ele vai ter, né? E a última evolução, alguns podem falar que é um retrocesso, né? Foi o fato de você ter papel sem lastro, né? Então, só papel a gente dá valor e é isso. É um problema por várias razões. Porque você tem tem uma competição maior na questão dos valores das moedas de países entre si, né? Então não tem como comprar coisas dos Estados Unidos em reais de forma justa, como que eu compro no Brasil. O simples fato de que o dólar é muito mais valorizado em relação ao real. Questões relacionadas à economia dos Estados Unidos. E o euro também é mais valorizado do que o dólar, um pouco, né? Em expressão de todo aquele grupo de países representar uma força um pouquinho maior do que os Estados Unidos. Do ponto de vista econômico e da estabilização da sua moeda. O euro normalmente é maior que o dólar. Também tem relações com o euro, dólar, coisa do tipo, imagina vai falar disso aqui. Então teve uma evolução de uma economia por trocas, né? Por barter, até o que a gente tem hoje. Então quem acredita em teoria de pós-escassez, né? De pós-scarcity, que eu vou tentar mostrar de uma forma bem simples, mas um pouco mais complexo. É que haveria uma abundância tecnológica tão grande que os bens de consumo seriam tão disponíveis para todos que não seria necessário dinheiro. Alguns sugerem que na verdade está na descrição algum desses papers que estou citando. Alguns sugerem que na verdade teria sim dinheiro. Não teria como a sociedade não ter dinheiro. Por causa de Star Trek, por exemplo, eles não têm dinheiro, se tornou algo como um dinossauro. Eu tenho essas duas opiniões, né? Eu creio que seria impossível sem dinheiro, né? Mas alguns usam essa questão. Essa questão é que o consumo em si não se tornou. Tipo, isso é necessário, uma condição necessária para que isso aconteça. O consumo em si se tornou algo trivial, né? As pessoas não consomem, mas não tem essa compulsão por consumo. Essa é a definição que é economia de pós-escassez. Então, primeiro, pode ter ou não dinheiro na mesma. E pode ter, é necessário ter essa questão de o consumo ser controlado entre todos. Né? Tem tanta mudança, é uma mudança que é criada tecnologicamente, né? Alguns até citam impressoras 3D para falar dessa questão que eu acho inútil. Porque no Star Trek tem essa questão de replicador, né? Replica qualquer coisa.
Obviamente, se você tivesse, isso é impossível de criar, mas se você tivesse um sistema que criasse, replicasse comida, teria isso comida infinita, você ter uma produção que seria até doméstica, né? Tão grande que talvez não seria necessário ter no mercado. Mas isso é impossível, né? Isso está na sua mente na ficção. Quando alguém considera a possibilidade disso acontecer na realidade, ele tem que entender que essa tal de revolução tecnológica, criar abundância o suficiente para o dinheiro não ser mais necessário, é esquisito. E principalmente eles citam os autores que eu tô citando, que eu li a opinião deles nessa questão, né? Eles citam uma posição associada à diminuição na produção e diminuição natural em lucros, né? Se você não sabe, teorias socialistas, elas abominam o lucro. Por quê? Acho que o motivo é porque eles acham que o lucro é um roubo. Mas a verdade é que sem lucro, empresas não sobrevivem. O lucro, na verdade, ele é a razão, é incentivo da iniciativa privada, é incentivo da prosperidade humana. Na verdade, a única razão para a humanidade ter saído da armadilha malthusiana, né, e não permitia crescimentos populacionais e crescimentos econômicos, vinha de uma falta de desenvolvimento que aconteceu somente na primeira e na segunda revolução industrial. Então, desenvolvimento industrial, desenvolvimento tecnológico que a gente vê, os computadores, a internet, coisas do tipo, permitiu um acesso à informação e também a produção de uma forma muito mais eficiente, que gradativamente nos últimos 300 anos, 350 anos, alguma coisa assim, criou a possibilidade que nós temos, né? Javier Milei chama isso de pala de rock, né? Porque parece um taco de rock. O crescimento do PIB mundial de cada país em comparação a 350 anos atrás. Tudo por causa desses desenvolvimentos econômicos. Da saída do mercantilismo, ou neomercantilismo, como você chamar, do feudalismo, para uma economia mais livre, né? Que a gente chama de capitalismo, dentro de democracias. Faz-se lembrar que o capitalismo vem de democracias, né? Ele não vem de monarquias absolutistas ou coisa do tipo. O capitalismo é uma visão totalmente de liberdade econômica. Obviamente, o governo deve restringir, ao menos ao mínimo, né? Tais questões relacionadas a corporações, para que não possa haver excessos, né? Vão ser usados com certeza, porque o ser humano não é bom, o ser humano é mau. Por isso que o anarcocapitalismo não funciona, porque o ser humano é mau. E sempre vai criar excessos quando ele puder. Então, o governo precisa regular, no mínimo, né? Não de forma intervencionista, de forma mínima. As corporações postas funcionem de forma regular, né? Embora eu não concordo com muitas leis como antitrust laws, coisa do tipo. Eu posso falar posteriormente em outro episódio. Leis que tentam restringir a competitividade. Na verdade, limitar a competitividade no sentido de tentar, por exemplo, tem leis nos Estados Unidos, do Clayman Act e Sherman Act, que são relacionadas à proibição de cartéis, a escolha de preços, proibição de empresas se fundirem e, ao se fundirem, criar uma dominância do mercado muito grande. Isso pode ter questões legais contra isso. Acho que quando a Google foi adquirir o Waze, parece que teve isso, por exemplo. Tem algum. O Waze era uma empresa israelense ainda, né? Mesmo fora do país, você não pode
dominar o mercado de uma forma absoluta, né? O que eu não concordo tanto. A do cartel eu concordo, tipo, formarem cartel pra escolher preços para tirar outros competidores do mercado. Em parte, né? Esse é outro tema. A questão é que o lucro é a base da prosperidade econômica. A prosperidade econômica e o avanço tecnológico, ela veio por conta do capitalismo, por conta da iniciativa privada. Ela só tende a crescer por conta da iniciativa privada. O que impede o avanço tecnológico, na verdade, é intervenção estatal. Por exemplo, teve uma intervenção recente de quando o ChatGPT lançou, né? Teve esse hype terrível que tinha pesquisadores importantes e representantes políticos conhecidos que queriam que a pesquisa em inteligência artificial parasse um pouco. Poderia ser um problema futuro, tá indo muito rápido. Qualquer pessoa que pesquisa sobre IA sabe que não tem nada a ver o que eles estavam falando. Uma idiotice, uma intervenção estatal tentando pedir pesquisa acadêmica privada de ser feita, que criou o que a gente vê que cria eficiência de produção, que é o ChatGPT. Ele tem várias ferramentas que podem ser úteis para eficiência de produção na área de programação, na área de roteiro de filmes, parece, eu já vi também. Ele tá aplicando principalmente para criação de imagens. Ele tem um mercado muito grande para criação de imagens com IA. Porém, o ponto é que não era só uma intervenção de um país, onde a Europeia queria fazer essa proibição ali. Normalmente, meio que dá dica para outros países para fazer o mesmo. O que não aconteceu. E obviamente seria um retrocesso. Então, esses caras que defendem tanto serem da parte científica, né? E na prática fazem o contrário. Então, por que que as pessoas que falam sobre economia de pós-escassez falam contra o lucro? Porque ela é uma teoria que, infelizmente, quando eu vi ela primeiramente, eu não pensei isso. Mas ela é como se fosse uma utopia socialista, na verdade. Em que haveria um governo central, mundial, normalmente mundial, super tecnológico, que ia criar uma abundância tão grande que o governo poderia dar tudo para todos, né? Mensalmente, criando sua conta suficiente, comida, bebidas, produtos, enfim. Obviamente, seria muito infantil dizer isso de uma forma absoluta, né? Tem um autor, vou deixar na descrição, que ele até fala que isso não é impossível. Que as economias de pós-escassez, elas não seriam absolutas, mas elas abaixariam o custo a ser perto do zero. Então, o custo de tudo que existe diminuiria pelo aumento da tecnologia de forma tão grande que seria quase zero. O problema é que para serviços isso não funciona. Para serviços, que você vai ter uma abundância de serviços comparado a de produtos, né? Não faz sentido. Já é uma falha da teoria, por exemplo. Outro ponto é que eles definem que tem um decrescimento em produção também. Porque se tudo é abundante, pode ser produzido, por exemplo, comida. Mais fácil falar de comida. Se a comida pode ser produzida de uma forma abundante, vamos supor que acaba aquela fome no mundo. Então não precisa mais ter produção de comida. Se eu quiser tomar uma pizza gourmet, como que eu faço? O governo vai fornecer a pizza gourmet. Aí você fala, pô, mas essa pizza é um excesso de consumo. Eu não acho. Quem que se coloca como um deus sobre as pessoas pra dizer o que é excesso, o que não é? Então, que a ideia globalista, né? Também dessas teorias de pós-escassez, é no mínimo coerciva, né? Meio que uma coerção
que teria que obrigar as pessoas a aceitar que o governo lhes dá, né? Mesmo tendo de abundância. O que, na minha opinião, também é impossível, na verdade. Por mais que você melhore a sua quantidade de produção, você tem uma questão que significa aumento populacional. Por que o aumento populacional aumentou de forma tão grande nos últimos 350 anos? Primeiro, desenvolvimentos econômicos, evoluções tecnológicas que aumentaram a capacidade de produção da agricultura, desenvolvimentos tecnológicos, né, com relação à produção de N coisas. E isso permitiu um crescimento populacional. Não tem como escapar da armadilha malthusiana sem crescimento econômico. O crescimento populacional ele vem do crescimento econômico e não ao contrário. Obviamente, o descobrimento das Américas impulsionou o crescimento populacional. Sem desenvolvimento econômico, não tem como alimentar as pessoas, dado o aumento da população. E as relações internacionais entre países também ajudaram isso, porque os países não conseguem produzir a sua população o suficiente sozinhos. A gente viu um exemplo com arroz recentemente no Brasil. O consumo de arroz no Brasil não é inteiramente nacional. Tem um pouco tem que ser importado ao longo dos meses, né? Nos meses, por exemplo, onde não bate com o tempo de safra, né? Que é ali pro fim de maio, o tempo que colhe, né? O tempo que planta meio no fim do ano. Então tem o tempo de colher, de plantar e de colher. Nas interseções desse tempo, você tem que importar de outros países. Porque os climas de cada país são diferentes. Se você importa de outros países, você tem o suficiente todo ano. De arroz, feijão e vários commodities. Que os ciclos no Brasil são diferentes dos ciclos de produção de outro país. Por questões climáticas, são diferentes de cada parte do globo. Então, importações permitem isso, né? Não só isso, para bens, para não somente de consumo, também para coisas permanentes, produtos, enfim. O ponto é importar coisas de fora. A internacionalização do comércio fez também que todos os países tivessem mais acesso a coisas de fora, comida, por exemplo, e permitiu um crescimento populacional. Então, eu tenho uma regra que é importante. O crescimento populacional só vem precedido de um crescimento econômico. Essa é uma lei na economia que eu acho difícil de refutar, na verdade. Embora eu gostaria de ouvir pessoas falando contra, para pensar mais sobre isso, mas a questão é que é difícil de refutar. Então, os países nem devem se preocupar com questões populacionais de aumento, porque dificilmente deve aumentar de forma exacerbada em comparação, né, com a capacidade relacionada a aumento de produção. Então, se o aumento de produção for mais alto, obviamente o crescimento populacional vai acontecer. Se a gente regride a produção, obviamente o crescimento populacional diminui. Porém, eu não creio que governos tenham que se meter com questões populacionais. Eu creio que deixar as coisas acontecerem de forma orgânica é muito melhor. Então, por exemplo, tem um problema populacional de taxa de natalidade na Coreia do Sul. É uma questão cultural, uma questão social. Porém, o governo não consegue mudar a mente das pessoas. Então, o que ele pode fazer é nada. Incrível que pareça, às vezes não fazer nada por parte do governo nessa questão é melhor do que ele fazer alguma coisa. Talvez sejam apenas ciclos que as pessoas têm de taxa de natalidade em países mais desenvolvidos. Que teve essa questão do desenvolvimento da Coreia do Sul ao longo dos anos, né? De ter a crise na queda da Coreia, depois um desenvolvimento de investimento na educação, começar a exportar mais. Principalmente isso.
Então, um país emergente crescer, ele tem que exportar. Para exportar, ele tem que produzir. Para produzir, ele tem que ter um sistema político estável, né? E tendo um sistema político estável, ele pode florescer no empreendedorismo, criar empresas, indústrias, blá blá blá, da como a Samsung da vida, e conseguir crescer economicamente. O país que crescer, tem que produzir. Não tem escapatória. Então, é necessário essa questão de a gente entender que em economias pós-escassez, eles têm uma ideia totalmente invertida da história. De que é possível criar um mundo perfeito, sem guerras, sem recessões econômicas, sem fome. Só que a única forma de criar esse mundo parcialmente é pela iniciativa privada e é pelo desenvolvimento econômico e tecnológico que vem dessa iniciativa privada. O desenvolvimento econômico ao longo dos últimos 350 anos teve questões marítimas que foram financiadas pelo Estado, sim, mas o crescimento tecnológico tem vindo principalmente da iniciativa privada. Principalmente. Tem governos específicos que têm bons resultados, principalmente dos Estados Unidos. E a iniciativa pública, né? Mas a maioria dos outros não. Talvez a Europa tenha uma coisa assim, mas o ponto é que tudo vem da iniciativa privada. Eu gosto de dar um exemplo que eu dei no livro. O princípio econômico é sobre o Einstein, né? A relatividade ela foi inventada por um investimento privado ou público do governo, você acha? Na verdade, foi privado. Então Einstein estava lá no seu trabalho patentes e ele, pela sua livre e espontânea vontade, desejo de ir além de Lorentz, Poincaré, Maxwell e Minkowski nessa questão da relatividade, que eles já tinham uma coisa ali quase pronta, mas eles não perceberam antes. Tipo, eu creio que Poincaré poderia ter inventado a relatividade, mas ele não percebeu o que ele estava escrevendo antes de Einstein, né? Um paper do Poincaré chamado Sur la dynamique de l'électron. Então, o ponto é que Einstein descobriu a relatividade nos anos miráveis desde os papers ali fundamentais que ele fez, não só nesse tema, mas também outro, né? Resolução de efeito fotoelétrico, que ele publicou para um jornal acadêmico ali da Alemanha, Brownian Motion, né? Movimentos brownianos, tudo veio do seu desejo de aprender e ir além nos temas que ele estudou. O governo não deu nenhum investimento para ele. Ele perseguia essa pesquisa. Ele por si próprio quis perseguir esse tema. Vindo do que ele leu das transformadas de Lorentz, vindo do que ele leu de Maxwell, posteriormente vindo do que ele leu para atividade geral em Bernard Riemann. Então, o desenvolvimento de Einstein veio da sua própria iniciativa. Então, a iniciativa privada não são somente grandes corporações. São pessoas comuns que tiveram uma ideia, perseguiram essa ideia. E hoje satélites, hoje GPS que a gente tem hoje, todos usam relatividade, relógios atômicos e tal. Na física quântica, que Einstein também desenvolveu por causa de ter descobrido o efeito fotoelétrico e ter feito avanços nesse tema. Sem ela a gente não teria computadores, né? Então talvez os computadores viriam muito depois se Einstein não tivesse resolvido o efeito fotoelétrico. Que a gente pensa, alguém teria resolvido antes, mas talvez a relatividade e a física quântica demoraria muito mais para ser desenvolvida se Einstein não tivesse pensado nisso, né? Então a iniciativa privada, ela vem de pessoas, indivíduos, né? E não necessariamente de um grupo monopolizador super rico, né? Pelo contrário, ele vem às vezes de pessoas humildes que conseguem fazer coisas
enormes, né? A própria Apple nasceu dessa forma, né? Embora eu, sinceramente, não gosto da Apple por várias razões. Nunca tive iPhone, nunca vou ter, mas foi uma iniciativa de duas pessoas ali. O Steve Jobs e o amigo dele. A Microsoft também nasceu assim. É isso que é iniciativa privada, né? São ideias de pessoas que dá certo. A maioria não dá certo. E aí está todo o risco, né? Se arrisca se dá certo ou não. Em economia de pós escassez isso não existe, né? Não tem iniciativa privada. Não tem propriedade privada, tecnicamente, porque tudo é dado pelo governo. Tudo está abundante, mas também chamado de post-labor. Não tem trabalho tecnicamente, né? Não, não tem uma economia, na minha opinião, também. Não tem um sistema econômico, não tem transações, tecnicamente. Não tem produção, não tem lucro, não tem nada disso. Então, a economia de pós-escassez é esquisita, mesmo se existisse. Eu argumento no livro que eu falei, o princípio econômico, que tal economia é impossível de acontecer na vida real. Nossa utopia socialista, ela sempre vai ser isso, né? Utopia que não tem nenhum tato com a realidade. Então, não é uma questão de teorias ou pensar fora da caixa, não funciona. Então, basicamente, não seria bom se funcionasse, seria bom acabar com a fome no mundo, enfim, todo mundo ter tudo de graça. Então, a teoria também tem a ver com tudo ser praticamente quase de graça, né? Mas isso não funciona. Então, a prosperidade, ela vem da iniciativa privada. O governo tem que estar regulando, eu concordo que o governo tem que existir para regular essas coisas. Especialmente tendo em vista na Bíblia, Romanos 13. Então, eu creio que o Estado seja necessário, mas ele deve agir em benefício de si mesmo ao investir corretamente na iniciativa privada, diminuindo impostos, tributos, taxas e coisas do tipo. Mas regulando ela apropriadamente, né? Enfim, esse é o tema de economias pós-escassez. No fim, não funciona. Não é tecnicamente uma economia. Não é realizável. E o fato de tentarem dizer que serve como revoluções tecnológicas. As revoluções tecnológicas vêm principalmente dessa iniciativa privada. Algumas poucas da pública, mas no fim é privado. Iniciativa de pessoas, às vezes comuns, que geram uma economia saudável e sustentável. Então, eu não entendo como que eles falam que menos produção vai gerar mais. Eu não entendo a cabeça dessas pessoas. Que é muito retrógrado. Eu acho que talvez as pessoas elas têm uma abundância hoje tão grande que elas não conseguem meio que pensar como isso veio. Elas pensam que o mundo ele ficou assim, como se fosse de um ovo, né? Nasceu 20 anos atrás. Mas não, teve uma história, teve um processo de evolução da sociedade para o nível socioeconômico que está hoje, né? As pessoas às vezes ficam numa bolha que não entendem que essa evolução veio do capitalismo. E ela só poderia crescer através dele. Então, o que a gente vai ter no futuro talvez não seja um pós-capitalismo, mas um supercapitalismo onde corporações vão ser ainda mais importantes do que antes, com a regulação do governo. Indo até além, né? Desenvolvimentos em naves, em é, colonização de outras regiões, enfim, agricultura pós-planetária, enfim.
creio que todas as coisas são possíveis, mas o ponto é que você até lendo um artigo recentemente sobre questões relacionadas às dificuldades da agricultura em Marte, né? Principalmente, eu acho que o principal problema é lidar com microgravidade. Não é nem questões relacionadas somente ao solo, né? Mas é a microgravidade com relação às coisas que vão crescerem, que é diferente da Terra, cria problemas de produção, né? Mas enfim. O problema também seria transporte, né? Mesmo se você fizesse uma produção suficiente, se transportar a agricultura de lá pra cá, não daria muito certo, né? Talvez petróleo ou minerais lá, talvez assim uma mina ali, enfim, mas a questão é que post scarcity utópias não são possíveis, são apenas uma ficção e fogem totalmente da realidade, assim como qualquer teoria socialista, né?